meditar num livro, né, de Mateus, sempre Mateus, em que nós iremos ter como base o texto em que é tratado aí sobre a figura do jovem rico. O jovem rico, certa vez, ele disse, o texto, né, diz, eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus então, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Então, pessoal, esse texto, para você que vai entrar agora e se abancar aí, esse texto, ele trata de uma figura, a figura do jovem rico. Um jovem que, além de rico, ele tinha, aí na sua caminhada, ele tinha um perfil de alguém que obedecia os mandamentos. Como vocês acabaram de ouvir, Jesus disse, olha, os mandamentos são esses, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama o próximo a ti mesmo. Ora, quando o jovem rico ouviu aquilo, foi que ele disse, mas rapaz, por que você não disse antes? Isso para mim é fichinha, já tenho cumprido isso aí faz tempo. Jesus, ora, ficou feliz, porém, ele diz, olha, mas se você quiser ser perfeito, vai, vende os teus bens, doe aos pobres. E quando Jesus ele faz essa proposta para o jovem rico, ele toca em um assunto muito delicado para aquele rapaz, certo? Muito delicado para aquele rapaz, porque ele era dono de muitas propriedades. E veja, o problema não é exatamente a gente ser dono de grandes propriedades. A questão é, nós estamos apegados a essas propriedades? Será que nós estamos a tal nível envolvidos ligados à matéria a ponto de não conseguirmos nos desprendermos dela? Será que, diante da proposta de Jesus, nós, por acaso, não faríamos o mesmo se estivéssemos no lugar do jovem rico? Porque é muito fácil você olhar assim por cima e dizer, pô, meu irmão, um cara vacilão desse, É muito fácil para nós. Mas veja, vamos tentar entender a figura aqui do jovem rico. Ele, possivelmente, era um herdeiro. Você nunca ouviu um jovem alcançar a riqueza tão rápido. Geralmente você é herdeiro. Então, era uma conquista da sua família. O seu pai ensinou coisas a ele que poucos pais ensinam. Então, mostrou para ele, olha, o valor disso, é isso, você tem que valorizar, você não pode jogar fora, Você tem que andar com esse tipo de pessoa, não se mexer com aquele pessoal, não. Então, teve toda uma história, teve todo um contexto, e o jovem rico, ele tinha também toda uma estrutura religiosa,
era um sujeito que aprendeu a obedecer os mandamentos, a buscar a Deus, a fazer tudo isso. Mas um dia ele se encontra com Jesus e Jesus mostra para ele a realidade, né? Jesus mostra para o jovem rico a realidade. Que realidade é essa, Thaís? É a de que não basta obedecer os mandamentos. Que conversa é essa, homem? Pois é, não basta obedecer os mandamentos. Como assim? Veja, ele obedecia. Ele obedecia os mandamentos. Ele obedecia os mandamentos. A grande questão é, então por que ele, né, ao receber a proposta a respeito de se desapegar dos bens, por que ele não fez? Porque não é coerente dizer que se eu tenho obedecido os mandamentos de Deus, quando eu recebo uma proposta de Deus, o mínimo que se espera de mim é que eu acolha, que eu receba, que eu obedeça essa proposta. Não é verdade? Então, o que aconteceu? O que houve? Por que o jovem rico não decidiu dar um passo a mais? Por quê? Será que o problema era ele ter riqueza? Como já foi dito, não. O problema é que o pobre jovem estava apegado às riquezas. Entende? Existe uma diferença entre você possuir algo e você estar apegado a algo. Tem pessoas que estão apegadas a coisas que já perderam há muito tempo. Entende? E tem pessoas que têm as coisas, mas têm uma cabeça, uma mente, né, muito liberal, né, que tem a seguinte perspectiva: olha, Deus me deu isso, Deus me tirou isso, glorificado seja o nome do Senhor por isso. Então, a perspectiva de Jó não era vivida pelo jovem rico, porque o nosso caro personagem Jó, ele era dono de também muita coisa. Ele era o bichão, era proprietário de muitas coisas. Da noite por dia ele perdeu tudo. Mas e aí? Porque então, veja, o jovem rico não perdeu nada. Jesus fez uma proposta para ele. E ele rejeitou essa proposta. O nosso amigo Jó não teve essa de propostinha. O nosso amigo Jó simplesmente da noite por dia, vral, como diz o pessoal, desabou tudo. Perdeu os filhos, perdeu as ovelhas, perdeu foi tudo o homem. Só não perdeu a sua fé em Deus. Então, o que muda de um para o outro? É que né, veja, como repito, o jovem rico não perdeu riqueza, apenas recebeu uma proposta e rejeitou essa proposta. Nosso amigo Jó tinha riquezas, né? Tinha riquezas. E, o que mais? Perdeu, né? Mas veja, ele não abriu mão da proposta que ele já tinha, que era de ter fé em Deus, que era a de estar disposto a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Ele não abriu mão disso jamais. Nem quando a mulher dele veio azucrinar ele, né? Larga esse teu Deus e morre, homem. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele, né, disse: você está ficando doido, mulher. Então veja, qual a diferença entre um e outro? É o desfecho final. O desfecho do jovem rico foi um rapaz que rejeitou, cuspiu na proposta de Jesus. E seguiu a sua vida agarrado aos bens materiais. O nosso amigo Jó, qual foi o desfecho dele? Ele perdeu, mas no final ele ganhou em dobro, né? Deus honrou ele, Deus abençoou ele. Então, para finalizar, o que nós estamos vivendo diante de Deus, né? Qual é a nossa posição? Daí a gente pode tirar 2 pontos. A primeira, jamais podemos tirar da nossa cabeça a seguinte perspectiva: Deus pode me abençoar com muitas coisas, mas eu não posso trocar Deus pela bênção. O Deus que abençoa jamais poderá ser substituído pela bênção que Ele deu, né? Então veja, a riqueza que há no mundo não foi o diabo que criou, não. Foi Deus que criou. Então, a riqueza criada não pode ser, né, trocada pelo Deus que criou a riqueza. Entende? Então, Deus
ele tem que assumir, né, o local supremo na nossa vida. Esse é o primeiro ponto. Com Deus estando em primeiro lugar, a gente passa a não ser mais apegado às riquezas. É a velha ideia que Jesus nos ensina, né? Vocês não podem servir a dois senhores. Ou servem a Deus, ou servem ao dinheiro. As duas coisas não dá, homem. Então, se a gente coloca Deus em primeiro lugar, ou seja, passa a submeter à vontade dele, a buscar a ele, a agradecer a ele quando ele dá e a louvar a ele quando tira. Então veja, se fizermos isso, estaremos no caminho correto. E veja, segundo ponto, o jovem rico estava tão apegado às riquezas que abriu mão da própria salvação, da própria vida eterna, porque era isso que ele queria. Então, ele continuou apegado, né, às riquezas, amaciando o ego religioso. Olha, eu estou bem, estou cumprindo os mandamentos, mas nunca deu um passo de fé, não se entregava totalmente, né? Porque veja, aqueles que se entregam totalmente estão dispostos a abrir mão das riquezas. Então, por quê, Otaís? Porque existe um bem maior. E qual é? A intimidade com Deus, ora. A eternidade com Deus é infinitamente melhor do que meras riquezas terrenas. Então, tendo isso em mente, o jovem rico não foi capaz de dar esse grande salto de fé. Ele, pelo contrário, se limitou. Né? O que Deus quer de nós? Né? Que a gente esteja disposto a se entregar a Ele, né, por completo. Amém?